Estou me divorciando de você e já vendi nossa casa de praia para recomeçar com meu personal trainer. Ela riu ao telefone. Mantive a voz firme, respondendo: Eu entendo. Meu nome é George Whittaker. Aos 52 anos, passei 23 anos como negociador de imóveis comerciais em Jacksonville, Flórida. Eu me especializei em encontrar valor ignorado em contratos que outros se apressaram em assinar. Minha carreira prosperou com paciência, precisão e atenção aos detalhes que outros não perceberam. Infelizmente, não apliquei o mesmo escrutínio ao meu casamento até que fosse quase tarde demais. A ligação veio numa manhã de quinta-feira. Eu estava em Bruxelas finalizando a aquisição de um armazém para uma empresa de transporte americana. 4 dias depois da minha viagem, a 9.600 quilômetros de casa, Vanessa decidiu que era o momento perfeito para terminar nosso casamento de 15 anos. Kylie e eu precisamos de um novo começo, ela continuou, sua voz carregada de uma confiança que eu reconheci de inúmeras histórias de divórcio que ouvi de colegas. A casa de praia foi vendida por um bom preço. Já assinei os papéis. Kylie Bennett, seu personal trainer nos últimos 18 meses, um homem de 35 anos que dirigia um carro que não podia pagar, me perguntou uma vez, sem a menor vergonha, quanto custava meu relógio. Não bati na recepção do hotel, não levantei a voz, apenas perguntei calmamente, quando você fechou a venda? Ontem, disse ela, parecendo quase decepcionada com a minha compostura. O comprador vai se mudar na semana que vem. Imaginei que você não se importaria de ficar no Marriott quando voltar, já que está sempre viajando. De qualquer forma, depois que desligamos, fiquei sentado na recepção do hotel por quase 1 hora, olhando para o horizonte de Bruxelas. Então, peguei meu laptop, abri meu e-mail e escrevi para 2 pessoas. Mônica Harrison, minha corretora de imóveis na última década, e Brian Eldridge, meu advogado desde antes mesmo de eu conhecer Vanessa. O assunto dizia: tentativa urgente e fraudulenta de venda de imóvel. Do lado de fora da minha janela, a chuva começou a cair nas ruas belgas. Eu via empresários correndo para se proteger, abrindo guarda-chuvas, entrando apressadamente em cafés. 15 anos juntos, e Vanessa não me conhecia. Ela achava que eu era previsível, passivo, que eu me renderia e aceitaria qualquer coisa que ela decidisse. Mas havia um detalhe crucial que ela havia ignorado. Você não passa décadas negociando imóveis sem aprender a proteger seus bens. E você não deixa seu sustento ao acaso, especialmente quando seus instintos vêm silenciosamente alertando você há meses que algo não estava certo em casa. Conheci Vanessa Sanders há 16 anos em uma conferência imobiliária em Orlando. Ela trabalhava para uma empresa de administração de imóveis de luxo. Toda de ternos elegantes e ambição ainda mais aguçada. Fiquei impressionado com sua confiança, sua mente ágil. Em 1 ano, nos casamos no cartório, tendo apenas sua irmã e meu irmão como testemunhas. Compramos a casa de praia em Amelia Island 3 anos depois. 4 quartos, 3 banheiros, um deck envolvente com vista panorâmica para o mar. Custou $1,2 milhão, quase todas as minhas economias, além de uma hipoteca considerável. Eu passava os fins de semana consertando o revestimento desgastado, reformando a cozinha e substituindo as tábuas podres do deck enquanto Vanessa decorava e recebia amigos. Este é o nosso lugar para sempre, ela disse, erguendo sua taça de vinho em nossa primeira noite lá. Eu acreditei nela. Por 1 década, fizemos dar certo. Ela largou a administração de imóveis para abrir seu próprio negócio de design de interiores, o que lhe deu a flexibilidade de se juntar a mim em viagens internacionais quando a oportunidade surgisse. Eu estendi meus dias úteis para incluir escapadas de fim de semana em Paris, Barcelona e Tóquio. Tínhamos nos dado bem juntos, ou assim eu pensava. A primeira falha apareceu há cerca de 2 anos. Pequenas coisas. Ela parou de perguntar sobre meu trabalho, começou a recusar convites para me encontrar no exterior. Suas mensagens ficaram mais curtas, mais previsíveis. Tenha uma boa reunião. Boa viagem. Chega de sinto sua falta ou mal posso esperar até você voltar para casa. Então veio a mensalidade da academia. 5 dias por semana, ela treinava com Kylie, um ex-atleta universitário que virou personal trainer. No começo, eu a apoiava, incentivava seu novo foco em fitness. Mas então vieram as despesas inexplicáveis no nosso cartão de crédito, jantares dos quais eu não participava, retiros de spa de fim de semana com amigos que eu nunca tinha conhecido. Não a confrontei. Não instalei aplicativos de rastreamento no celular dela nem contratei investigadores como alguns dos meus colegas divorciados fizeram. Simplesmente observei, fiz anotações mentais e, silenciosamente, comecei a me preparar para o que cada vez mais parecia inevitável. 11 meses atrás,
transferi a casa de praia para um fundo fiduciário. A papelada estava enterrada entre os documentos de refinanciamento do nosso imóvel de investimento em Tampa. Vanessa havia assinado tudo sem ler, ocupada demais enviando mensagens de texto enquanto meu advogado esperava pacientemente. Isso protege nós dois, eu disse a ela. Não era inteiramente mentira. A estrutura realmente protegeria a propriedade, mas não da maneira que ela supôs. Nunca mais mencionei isso, apenas observei enquanto ela se distanciava, se apegava mais ao celular, se desinteressava mais do nosso futuro compartilhado. Depois de enviar um e-mail para meu advogado de Bruxelas, fechei meu laptop e tirei a escritura da minha pasta. Eu sempre viajava com ele, um hábito do início da minha carreira, quando um cliente tentava desistir de um negócio, alegando discrepâncias na papelada. A escritura mostrava claramente que a propriedade em Amelia Island era mantida pelo fundo fiduciário George Whittaker, comigo como único administrador. Vanessa não tinha absolutamente nenhum direito legal de vendê-la. A ironia não passou despercebida. Nos nossos primeiros anos, ela me provocava sobre minha obsessão por papelada e tendência a ler cada contrato palavra por palavra. A vida é curta demais para letras miúdas, George, ela dizia rindo. Mas as letras miúdas tinham sido a base da minha carreira e agora, aparentemente, a salvação do meu lar. Liguei para Brian enquanto caminhava pela Grand Place, a histórica praça central de Bruxelas. Ela não pode vender o que não lhe pertence. Ele confirmou depois que expliquei a situação. Qualquer venda que ela tenha iniciado é fraudulenta. Os compradores não têm nenhuma reivindicação legal. E Vanessa tentando vender uma propriedade que não lhe pertence. Isso é fraude. Acusações criminais são possíveis, embora eu presuma que esse não seja o seu resultado preferido. Não era. Apesar de tudo, eu não queria que Vanessa corresse riscos legais. Mas também não podia deixá-la ficar com a casa. Entrei em contato com o cartório de registro de imóveis, continuou Brian. Eles sinalizaram qualquer tentativa de transferência da propriedade. Também notificarei todas as empresas locais de registro de imóveis. Esta venda não será concretizada, George. Depois que desligamos, não voltei imediatamente para o hotel. Em vez disso, encontrei um pequeno café e pedi um café. Fiquei sentado lá por quase 2 horas, observando turistas e moradores locais passarem, tentando entender como 15 anos de casamento haviam se dissolvido naquele momento. O que me atingiu não foi a raiva. Foi a clareza. A traição não se tratava apenas de outro homem ou da venda da nossa casa sem o meu conhecimento. Foi a crueldade casual daquilo, o riso em sua voz quando ela deu a notícia. Como se minha dor fosse uma reflexão tardia divertida, como se nossa vida juntos não tivesse significado nada, enviei uma breve mensagem de texto para o cliente de Bruxelas explicando que uma emergência familiar exigia que eu voltasse para casa imediatamente. Então, reservei o primeiro voo disponível para a Flórida. No voo de 9 horas, não assisti a filmes nem li relatórios. Apenas fiquei sentado em silêncio, uma estranha calma me dominando. Durante anos, naveguei em complexas negociações imobiliárias para terceiros, sempre encontrando os pontos de pressão que dariam vantagem aos meus clientes. Agora, eu usaria essas mesmas habilidades para mim mesmo. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça, equilíbrio, consertar as coisas. Quando o avião pousou em Jacksonville, meu curso estava definido. Eu não gritaria, nem imploraria, nem tentaria salvar o que estava claramente quebrado e irreparável. Eu simplesmente faria cumprir o contrato que ela havia assinado, mas nunca se dera ao trabalho de ler. Em questões imobiliárias, assinaturas sempre importam mais do que intenções. Essa era uma lição que Vanessa estava prestes a aprender. Não avisei a Vanessa que voltaria para casa mais cedo. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi os 40 minutos até Amelia Island em silêncio. Era quase tarde de sábado quando estacionei em nossa garagem. Uma Mercedes conversível preta que eu não reconheci estava estacionada no meu lugar de sempre. Kylie, presumi. A porta da frente estava destrancada. Eu ouvia risadas vindas da cozinha. Vanessa e uma voz masculina discutindo o que pareciam planos de reforma. A parede entre a sala de estar e a sala de jantar deveria ser derrubada primeiro, dizia o homem. Conceito aberto é tudo em propriedades de praia. Larguei minha mala silenciosamente e caminhei em direção às vozes. Vanessa estava encostada na ilha da cozinha, usando um vestido de verão que eu nunca tinha visto, com uma taça de champanhe na mão. Kylie estava atrás dela, com o braço casualmente em volta da cintura dela, apontando para algo em um tablet. Os dois olharam para cima quando entrei. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante antes de se recuperar. George,
disse ela, surpresa, mal disfarçada. Eu só esperava que você voltasse na segunda-feira. Claramente, respondi, olhando para Kylie, que pelo menos teve a decência de tirar o braço da cintura da minha esposa. Isso é constrangedor, disse Kylie com uma risada nervosa. Eu provavelmente deveria ir. Na verdade, retruquei. Eu preferiria que você ficasse. Aparentemente, isso também te preocupa. A expressão de Vanessa endureceu. Não precisamos complicar isso, George. Estou infeliz há muito tempo. Nós dois merecemos um novo começo. Assenti calmamente. Concordo plenamente, e é por isso que já falei com meu advogado sobre a venda fraudulenta do imóvel que você tentou. A cor sumiu do rosto dela. Do que você está falando? Coloquei minha pasta no balcão e peguei os documentos do fundo fiduciário e a escritura do imóvel. A casa de praia não é sua para vender, Vanessa. Já faz quase um ano. Kylie pareceu confuso. Você disse que a venda era definitiva, disse ele a Vanessa. Era, ela insistiu, mas eu podia ver a incerteza se infiltrando em sua expressão. Verifique a escritura, sugere. O imóvel é propriedade da George Whittaker Living Trust. Você assinou os papéis de transferência em maio passado. Lembra daqueles documentos de refinanciamento que você não se deu ao trabalho de ler? Ela arrancou os papéis da minha mão, examinando-os freneticamente. Isso não é possível, ela sussurrou. Não só é possível, como é juridicamente vinculativo, continuei. A venda que você iniciou é nula e sem efeito. O comprador já foi notificado. A confiança de Kylie visivelmente desinflou. Vou esperar no carro, ele murmurou, saindo rapidamente. Assim que ficamos sozinhos, o choque de Vanessa se transformou em raiva. Você me enganou, ela acusou. Não, eu a corrigi. Eu protegi meus bens, o que é prática padrão na minha profissão. Você optou por não ler o que estava assinando. Isso não é trapaça. É negligência. Ela tentou uma abordagem diferente, com a voz suavizando. George, seja razoável. Podemos dividir os lucros. Não há necessidade de advogados. Só que já existem advogados envolvidos, respondi. Não só os meus. Os compradores estão compreensivelmente chateados por comprar um imóvel de alguém que não o possui. Eles estão considerando suas próprias opções legais. Você não faria isso, ela sussurrou. Eu não estou fazendo nada, eu esclareci. Estou apenas fazendo valer a propriedade legal do imóvel. O que acontece a seguir depende inteiramente de como você decidir proceder. O rosto de Vanessa endureceu novamente. Ela pegou o telefone do balcão. Vou ligar para o advogado da minha irmã. Você não vai se safar dessa. Eu não discuti, apenas assenti e disse, você definitivamente deveria consultar um advogado. Vou ficar no Hilton, no centro da cidade esta noite para lhe dar espaço, mas, para deixar claro, esta casa não está sendo vendida e eu voltarei na segunda-feira. Quando me virei para sair, ela me chamou. Isso não acabou, George. Olhei para ela, parada na cozinha que reformamos juntos, champanhe ainda na mão. Na verdade, Vanessa, acho que acabou. Na manhã de domingo, me encontrei com Brian em seu escritório. O espaço estava silencioso, vazio dos assistentes e assistentes de sempre que o ocupavam durante a semana. Brian parecia cansado, mas determinado, enquanto espalhava vários documentos sobre a mesa. Há mais, disse ele sem preâmbulos. Mandei meu investigador investigar um pouco depois da sua ligação. Ele empurrou uma pasta para mim. Dentro havia extratos bancários, recibos de cartão de crédito e registros de propriedade que eu nunca tinha visto antes. Vanessa tem estado ocupada, continuou Brian. Ela abriu uma conta separada no ano passado e transferiu cerca de $170 mil das suas economias conjuntas. O valor me atingiu como um golpe físico. Era a maior parte do nosso fundo de emergência líquido. Há também isto, acrescentou, deslizando outro documento para frente. Papelada preliminar para um espaço comercial em Savannah. Contratos de locação em nome dela e de Kylie Bennett. Eles estão abrindo uma loja de ginástica assinada há 3 meses. Olhei para as páginas, tentando processar o que estava vendo. Não foi um caso impulsivo. Foi calculado, planejado. Eles estavam trabalhando nisso há meses, talvez mais. O momento faz sentido agora. Eu disse mais para mim mesmo do que para Brian. Ela não estava apenas vendendo a casa para um acordo de divórcio. Ela precisava de capital para este negócio. Brian assentiu. E há mais coisa.
O comprador da sua casa de praia é uma empresa de fachada. Adivinha quem é o dono? Kyle. O irmão dele, Jason Bennett. Eles estavam tentando vender a casa abaixo do valor de mercado por meio de uma venda fraudulenta e, provavelmente, vendê-la para obter lucro depois que você descobrisse a venda e fosse forçado a negociar. As peças se encaixaram com uma clareza repugnante. Não era apenas a Vanessa me deixando por outro homem. Era um esquema financeiro deliberado para extrair o máximo valor antes de descartar nosso casamento. Senti algo mudar dentro de mim. A aceitação calma que eu mantinha desde o telefonema dela se transformou em algo mais frio, mais focado. Não se tratava mais apenas de proteger o que era meu. Tratava-se de responsabilidade. Quais são as minhas opções? Perguntei. Brian recostou-se na cadeira. Legalmente, você está em uma posição forte. O fundo protege a casa. Podemos congelar as contas conjuntas para evitar novas transferências. Quanto ao dinheiro que ela já pegou, ele fez uma pausa. Isso é mais complicado. A Flórida é um estado de distribuição equitativa. Ela poderia argumentar que era sua parte dos bens conjugais e a tentativa fraudulenta de venda. É aí que temos influência. É fraude criminal, potencialmente roubo qualificado, dependendo da perspectiva do promotor. Mas imagino que você não queira ver sua esposa na cadeia. Ele estava certo. Apesar de tudo, eu não queria isso, mas também não seria enganado. Aqui está o que proponho. Brian continuou, puxando outro documento. Um acordo de divórcio justo, mas firme. Ela devolve 60% dos fundos transferidos. Renuncia a qualquer reivindicação sobre a casa de praia. Você renuncia a qualquer reivindicação sobre ela. Novo empreendimento. Ruptura total. Sem acusações criminais. Estudei a minuta do acordo, ponderando minhas opções. E se ela se recusar, a expressão de Brian era sombria. Então, buscaremos todos os recursos legais disponíveis, incluindo potenciais acusações criminais pela venda fraudulenta da propriedade. Mas vamos tentar a abordagem civilizada primeiro. Ao sair do escritório de Brian, meu telefone vibrou com uma mensagem de Vanessa. Meu advogado diz, você está blefando. A casa é propriedade conjunta, independentemente do seu esquema de fideicomisso. Vejo você no tribunal. Mostrei a mensagem para Brian, que balançou a cabeça. Ela está recebendo conselhos ruins. A documentação do fundo fiduciário é sólida. Envie a oferta de acordo. Decidi. Mas prepare-se para o tribunal. Não acho que ela vá seguir o caminho razoável. Passei o resto do domingo no meu quarto de hotel revisando registros financeiros e documentos de propriedade. A cada página, a cada descoberta do engano de Vanessa, minha determinação se fortalecia. Não se tratava mais apenas de uma casa. Tratava-se de me manter firme contra alguém que pensava que poderia simplesmente tomar o que eu passei décadas construindo. Na segunda-feira de manhã, fiz o check-out do hotel e dirigi até o tribunal do condado. Brian havia entrado com pedido de divórcio logo de manhã, juntamente com uma moção de emergência para impedir qualquer transferência de propriedade enquanto aguardava a resolução do nosso caso. Às 10 horas, era oficial. Vanessa não podia vender a casa legalmente, mesmo que ela já não estivesse protegida pelo fundo fiduciário. Em seguida, visitei o Fast Coast Bank e conversei com o gerente da agência, Thomas Parker, um antigo cliente dos meus primeiros dias em negociações imobiliárias. Em 1 hora, separei minhas contas das de Vanessa e assegurei meu restante ativos. Posso ajudar com mais alguma coisa, George? Perguntou Thomas enquanto terminávamos a papelada. Só uma coisa, respondi. Pode me dizer quando está agendado o próximo pagamento automático para a Elite Fitness? Ele verificou o sistema. Há um pagamento recorrente de $300 definido para amanhã. Ele vem sendo cobrado mensalmente há cerca de 1 ano e meio. Concordei. Por favor, cancele isso. E quaisquer outros pagamentos automáticos, exceto as contas de serviços públicos da casa de praia. Ao meio-dia, atualizei meus cartões de crédito, notifiquei o departamento de RH da minha empresa sobre as mudanças nos meus benefícios e falei com nosso corretor de seguros. Metodicamente, eu estava desfazendo 15 anos de problemas financeiros. Meu telefone vibrou repetidamente durante toda a manhã. Vanessa, depois sua irmã, depois um número que eu não reconheci e que presumi ser seu advogado. Deixei todos irem para a caixa postal. Por volta das 14 horas, dirigi até a casa de praia. O carro de Vanessa tinha sumido, mas a Mercedes ainda estava estacionada na garagem. Usei minha chave para entrar, meio que esperando que as fechaduras fossem trocadas, mas não foram. Kyle estava na sala de estar,
arrumando uma mochila às pressas. Ele congelou quando me viu. Eu só estava pegando minhas coisas, disse ele rapidamente. Não respondi, só fiquei parado na porta, observando-o. Olha, cara, continuou ele, visivelmente desconfortável. Isso não foi pessoal. Vanessa disse que o casamento tinha acabado muito antes de eu chegar. Onde ela está? Perguntei. Com as irmãs dela. Ela está bem chateada. Disse que você estava tentando arruiná-la. Quase ri da ironia. Foi isso que ela te disse? Que eu sou o vilão desta história. Ele deu de ombros, evitando meu olhar. Ela disse que você estava controlando o que aprendeu nesta cidade enquanto viajava pelo mundo. E o negócio que vocês dois planejavam abrir com o dinheiro da venda da minha casa, foi culpa minha também. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Uma confirmação de que a informação de Brian estava correta. Foi o que eu pensei. Eu disse, você pode avisar a Vanessa que a proposta de acordo dela está no escritório de Brian Eldridge. Ela tem 48 horas para aceitar antes de prosseguirmos com o divórcio litigioso e possíveis acusações de fraude. Fraude. O medo em sua voz era inconfundível. Do que você está falando? Tentando vender um imóvel que não lhe pertence. Abrindo negócios com fundos desviados. Escolha o que quiser. Kylie pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Dei um passo para o lado para deixá-lo passar. Mais uma coisa, gritei atrás dele. O comprador, Jason Bennett, seu irmão, certo? Diga a ele que, se quiser evitar ser apontado como cúmplice na investigação de fraude, deve retirar formalmente sua oferta por este imóvel até o final do expediente de hoje. A expressão no rosto de Kylie confirmou tudo. Em menos de uma hora, meu telefone tocou. Brian com a notícia de que Jason Bennett havia contatado o corretor imobiliário para retirar sua oferta pela casa de praia. À noite, troquei as fechaduras, desativei o antigo sistema de segurança e instalei um novo com câmeras. Pedi uma entrega do restaurante de frutos do mar que Vanessa e eu frequentávamos em tempos mais felizes e comi no deck com vista para o oceano. As ondas rolavam constantemente, imutáveis, apesar do caos de vidas humanas. Amanhã traria mais manobras legais, mais ligações furiosas, mais desenredamento da vida que construímos. Mas esta noite, sentado na casa que continuava sendo minha, senti uma satisfação silenciosa. Não alegria, o fim de um casamento jamais poderia trazer isso, mas a certeza sólida que vem de se manter firme quando alguém tenta tomar o que é seu. 3 semanas depois, sentei-me em frente a Vanessa na sala de conferências de Brian. Seu advogado, um jovem de terno caro e olhar nervoso, folheava papéis enquanto tentava projetar confiança. Vanessa não havia falado diretamente comigo desde aquele dia na cozinha. Ela só se comunicava por meio de ameaças legais cada vez mais desesperadas, que Brian desmantelava sistematicamente. Hoje era para ser uma audiência pré-julgamento, mas todos sabíamos que não chegaria a esse ponto. As provas eram muito contundentes. Antes de começarmos, disse Brian calmamente, gostaria de apresentar isso como prova. Ele deslizou 3 documentos sobre a mesa. A escritura de fideicomisso, os registros bancários mostrando a retirada sistemática de fundos de Vanessa e uma declaração assinada por Jason Bennett, admitindo o esquema fraudulento de compra de propriedade. O advogado de Vanessa examinou rapidamente a declaração, com a expressão desanimada. Ele se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Seu rosto permaneceu rígido, mas eu podia ver a derrota em seus olhos. Estamos preparados para um acordo, anunciou seu advogado após a conversa em voz baixa. Brian assentiu. Nossos termos são simples. Vanessa devolve $100 mil dos fundos desviados. Ela renuncia a todos os direitos sobre a casa de praia e outras propriedades mantidas no fundo. George renuncia a qualquer direito ao seu novo empreendimento e concorda em não prosseguir com acusações criminais. E se eu recusar? Perguntou Vanessa, as primeiras palavras que ela disse a manhã toda. Então apresentaremos essas evidências ao promotor público, respondeu Brian, com naturalidade. Fraude acima de $100 mil acarreta penalidades severas na Flórida. Seu advogado colocou a mão em seu braço, para contê-la. Precisamos discutir isso em particular. Eles saíram da sala por 17 minutos. Quando retornaram, Vanessa não me olhou nos olhos. Aceitamos os termos, declarou seu advogado. Eu não falei, não me vangloriei, apenas assinei onde Brian indicou e observei Vanessa fazer o mesmo. Sua assinatura era tão familiar para mim quanto a minha, depois de 15 anos de declarações de imposto de renda, cartões de Natal e bilhetes de aniversário compartilhados. Estava acabado.
6 meses depois, eu estava no deck da casa de praia, café na mão, observando o nascer do sol sobre o Atlântico. A propriedade parecia diferente agora. Eu havia reformado a cozinha, substituído o revestimento desgastado pelo tempo por algo mais durável e instalado janelas contra furacões em todos os cômodos. As mudanças não eram apenas práticas, eram simbólicas, eliminando o antigo para dar lugar a algo novo. Ouvi de amigos em comum que Vanessa e Kylie tinham aberto sua academia em Savannah, embora em uma escala menor do que o planejado originalmente. O negócio estava em dificuldades, aparentemente. Não senti nenhuma satisfação com a notícia. Nenhuma alegria com as dificuldades dela, apenas uma vaga tristeza pelo que poderia ter sido se escolhas diferentes tivessem sido feitas. O divórcio havia sido finalizado há 3 meses. Limpo, definitivo. Os termos do acordo foram executados sem mais drama. Vanessa havia devolvido os fundos acordados, que eu prontamente investi em um imóvel comercial no centro de Jacksonville. Um pequeno prédio comercial com inquilinos fixos e renda confiável. Meu telefone tocou. Mônica Harrison, minha corretora de imóveis. Só para saber como estou, disse ela quando atendi. Como a casa de praia está melhorando a cada dia, respondi, observando um casal de pelicanos deslizando sobre as ondas. Obrigada novamente pela ajuda com a constituição do fundo. É para isso que servem os amigos, disse ela. Na verdade, estou ligando porque encontrei outro imóvel para investimento que pode lhe interessar. Estrutura semelhante à que fizemos com a casa de praia, mas comercial, boa proteção, renda estável. Mande-me os detalhes, eu disse. Estou interessado. Depois que desligamos, continuei observando o oceano. As ondas rolavam, constantes e previsíveis em seu ritmo. Havia conforto naquela consistência, naquela ordem natural que não podia ser manipulada ou roubada. Terminei meu café e entrei para me preparar para o trabalho. A casa era apenas uma casa, madeira, vidro e concreto, mas era minha, e às vezes isso basta.